No ano de 2008, eu era dono do Play Center UAU Blog, que naquela época era o blog mais acessado que falava de Play Center. Naquela época tinha muitas páginas de Gigafoto, Fotolog e também muitos blogs, como Play Center Maníaco, History Play Center e tudo mais. Mas o Play Center UAU Blog, por ter sido o primeiro blog que existiu sobre o Play Center, recebia muitos acessos. Eu me recordo que em 2007, 2008, teve uma época que o blog recebia tipo 400 pessoas por dia, 500 pessoas por dia. E o auge foi em 2008, nas Noites do Terror, quando o blog bateu recorde de acessos. Teve um dia que nós recebemos 1.100 acessos em um único dia no blog. E na época eu só tinha 15 anos, mas eu tinha feito um curso muito bom de informática, meio geralzão, sabe? Então eu consegui interagir bastante com design, consegui interagir bastante com planejamento, com redação de textos e a questão HTML da questão do blog mesmo, né? De manter o blog funcionando. Então, isso começou a chamar a atenção, inclusive do Play Center. Eu interagia bastante com a assessoria na época, eles conversavam bastante comigo, era muito bacana. Tem até um outro episódio que eu vou contar um pouco antes dessa parte, como que foi o contato inicial que eu e os meus amigos tivemos com o Play Center, com a administração do Play Center. Foi uma coisa muito legal, que perdurou por muitos anos, e com certeza absoluta foi fundamental para o desenvolvimento da minha carreira, que estou completando aí 10 anos no mercado de parques de diversões. Esses vídeos aqui que eu estou fazendo são formas de divulgar as coisas boas daquela época e até incentivar você que gosta de parque, que tem interesse, que tem vontade, que quer saber como funciona, a seguir por esse caminho e fazer com que as coisas fluam bem. Então essa que é a minha proposta, contando como que eu comecei naquela época. Então eu me recordo que houve uma conversa com a Indiana Mystery, quem não sabe, é uma produtora de atrações temáticas. Profissionalismo sem precedentes na história do entretenimento na região. À frente do projeto está a empresa Indiana Mystery, que desenvolve projetos de entretenimento em diferentes partes do mundo. Mais de 23 milhões de pessoas já visitaram suas atrações, que recebem constantemente a atenção da mídia e premiações. Todas elas envolvem pesquisas históricas rigorosas, profissionais e empresas de nível internacional. Uma infraestrutura de primeiro mundo com atrações de altíssima qualidade. A Indiana desenvolve conceitos assim muito bons. E a Indiana fez um sucesso absoluto com o Castelo dos Horrores no Play Center. O Catacumbi no Hopi Hari, que é muito elogiado até os dias de hoje por conta da sua qualidade de detalhe, de grandiosidade, de conceito pedagógico e por uma série de outros fatores. E a Indiana também fez o Castelo do Terror no Beto Carreiro, fez Monga, houve Monga no Play Center, houve Monga no Open Park e também até no Parque Guanabara, onde houve uma Monga e um castelo também. Então a Indiana sempre fez coisas muito emblemáticas. E eu me recordo que houve uma conversa de eu fazer, de mim, quando tivesse 16 anos, fazer parte da Indiana, rolar um convite, né? E quando eu fiz 16 anos, eu até falei assim, Juan, eu mandei acho que um e-mail dizendo, olha, eu completei 16 anos, agora eu já posso ser contratado. Não esqueçam do nosso combinado. Eu até vou tentar achar esses e-mails, vou deixar ele aqui, um pedacinho. Completei 16 anos em novembro. Em dezembro teve a virada do ano. E aí no início do ano o RH ficou de entrar em contato comigo e já começar esse trâmite de contratação. Fiquei muito feliz. A ideia será que eu cuidasse das redes sociais da Indiana. Então naquela época, era 2009, ainda o Orkut tinha uma força enorme. E também estava nascendo, né, o Twitter. O Twitter estava sendo bastante usado já na época, estava começando.
E aí o Facebook também estava caminhando alguma coisa, acho que não, o Facebook acho que ainda não tinha, ou estava caminhando, não sei. Mas enfim, a ideia então seria desenvolver as redes sociais da Indiana. Então, a Indiana ter um blog, o blog oficial da Indiana, que abordar assuntos de terror, contos de terror, curiosidades e coisas desse tipo, e ao mesmo tempo divulgar as operações da Indiana. Porque assim, tem muita gente que não conhece, por exemplo, o Catacumbi. Então, de repente, tem pessoas aqui em São Paulo que acham o máximo a cultura egípcia, etc, enfim, e não conhecem o Catacumbi. Então, a ideia será, através do blog, com esses conteúdos mais diversos, chamar a atenção para a qualidade das operações da Indiana. Então, o blog começou a fazer bastante sucesso, etc, enfim. E aí, junto com o blog, o Juan teve a ideia de desenvolver também um site que falasse a respeito de parques de diversões. Então, na época, eu tinha o meu blog do Play Center, e aí o Juan falava assim, Caio, por que que você não faz um blog, um site de parques que fale de todos? Pessoal, o Juan é o proprietário da Indiana, foi ele que me deu uma oportunidade, ele e o Regi, que era gerente na época, eles que conheceram meu trabalho pelo blog que eu tinha, acompanhavam as minhas postagens, e eles que deram essa oportunidade. Fui muito bem recebido na Indiana naquela época, e foi assim muito legal trabalhar com todo mundo. Bom, enfim. E aí o Juan falou, Caio, por que que você não faz um blog que fale de vários parques? E aí a gente desenvolveu a ideia do PNB Parques no Brasil. Então eu, pessoalmente, tinha o Play Center, o All Blog, que depois virou Lembranças do Play, e agora é Lembranças dos Parques. Então a minha página, de certa forma, ela existe há muitos anos, né? Ela virou, foi se reformulando ao longo do tempo. Cuidava então das redes sociais da Indiana, e a Indiana fez o lançamento do PNB. Então na época eu tinha 16 anos, eu estudava de manhã eu ia pro colégio, e aí na parte da tarde eu ficava em casa num dito home office. Então há 10 anos eu já estava fazendo home office, olha só que coisa bacana. E a Indiana me mandou um notebook. Eu moro, gente, muito longe do centro de São Paulo. E aí uma vez a Indiana, o pessoal lá me pediu o endereço, que eles iam mandar um motoboy me trazer um notebook. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal vai vir muito longe. Mas ele veio, gente, o seu Genivaldo, super bacaninha. Chegou em casa, na casa da minha tia, tomou um café e me trouxe um notebook. Então, a partir dali eu comecei a fazer meu trabalho na Indiana de casa. Então de manhã eu estudava e à tarde eu ficava em casa com o notebook da Indiana fazendo as atividades, desenvolvendo conteúdo para o blog, atualizando as redes sociais, respondendo os e-mails que as pessoas mandavam lá no contato @indianamystery. Pessoal que às vezes ia no Castelo dos Horrores, depois ia no site e mandava um elogio. Então esse elogio a gente encaminhava para o pessoal do elenco de cada operação. Então era muito bacana. Eu tava me sentindo muito feliz, porque imagina, eu com 16 anos já fazendo essas coisas diferentes, né? Já tendo ali um notebook, a responsabilidade de ter horário. Basicamente, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu saía do colégio e ia direto para a sede da Indiana em Jundiaí. Então eu estudava de manhã no Colégio Alberto Conde, em Santo Amaro, uma escola estadual, muito boa inclusive. Saía lá do Conte meio-dia correndo em direção à Barra Funda. Na Barra Funda eu pegava o Cometinha e aí eu chegava na rodoviária. E aí quando eu chegava lá era muito mágico, porque imagina só um ambiente de serviço onde você tem assim uma múmia, né, a maquete de um castelo, o cartaz de uma monga. Então assim, era um clima muito bacana. Naquela época a Indiana estava em uma ascensão enorme. As operações estavam fazendo um mega sucesso. A Indiana tinha assinado recentemente o lançamento da Monga do Play Center com uma cobertura da mídia assim enorme. O Juan estava na mídia o tempo todo, estava muito legal. E era mágico, né? Eu me recordo que logo que eu comecei, teve um dia que eu estava na sala do financeiro com o Luciano, né? Aí o Luciano pegou uma caixinha assim na mesa dele. E aí quando ele abriu a caixinha, eram os crachás que ele tinha do Play Center, do Hop Hari e do Beto Carreiro.
Então, como a Indiana interagia com vários parques, ele, quando tinha que acessar essas operações, ele já tinha o próprio crachá do parque. Aí ele falou assim, Caio, tá vendo isso aqui? Logo, logo você vai ter os seus. Depois eu faço o pedido. Eu fiquei como, gente? Eu passava, assim, todos os meus dias imaginando eu, pleníssimo, com o crachá do Play Center, do Hop Hari e do Beto Carreiro. Eu seria muito das galáxias. Mas acabou que não realizou. Eu só tive, de fato, do Play Center, que chegou logo depois, né? Como a maior operação da Indiana era o castelo, na alta temporada passavam pelo castelo às vezes 4, 5 mil pessoas. Então o castelo tinha uma equipe enorme. Bastante gente trabalhava no Castelo dos Horrores do Play Center. Então, o crachá do Play Center eu recebi dias depois e foi um momento também muito marcante. O dia que eu recebi o crachá do Play Center, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tirei foto com ele. Eu acho que eu dormi com ele assim do ladinho, assim, ó. Eu fiquei muito feliz. E também me recordo do dia que eu tive que devolver. Porque assim, por conta de lei e essas coisas, o meu nominho lá dentro de um crachá do Play Center, ele incide numa relação trabalhista minha com o Play Center. Porque se todos os funcionários do Play Center têm aquele crachá e eu também tenho, alguma relação eu deva ter. E aí, por conta dessa questão de lei, a Indiana na época mudou o modelo e desenvolveu um crachá próprio, com o logo do Castelo dos Horrores e o logo do Play Center. E aí também eu usava muito, assim, orgulhoso, porque vinha com um cordãozinho verde, assim. E aí eu tinha uns pins. Eu tinha ganhado um pin do castelo, bem antigo pin, assim, relíquia, né? Esse pin acho que eu ganhei do Manuel, inclusive, ou do Manuel ou do Zé Lomeu, ou do Johnny, que eram os coordenadores lá da operação do castelo. E aí eu coloquei um pin também do Play Center, eu tinha um pin do Hop Hari, tinha um pin do Mundo da Xuxa, enfim. Era muito legal toda essa magia. Então a minha rotina era ficar em casa desenvolvendo esses conteúdos, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ir para a sede da Indiana. E também, esporadicamente eu ia pro Castelo dos Horrores desenvolver conteúdo também, tirar foto, participar de alguma reunião, alguma coisa do tipo. Inclusive na época, a ADIBA, a Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil, lançou o cartão de diversão. Então qualquer funcionário que trabalhasse em parque podia fazer esse cartão. A lei possibilitava o acesso ilimitado a qualquer parque associado. Então pensa, às vezes eu saía do colégio e com o meu cartão de diversão eu entrava de graça no Play Center, brincava pra caramba. E aí, por ser funcionário da Indiana, eu tinha acesso ao castelo, onde eu podia beber água, podia comer alguma coisa, deixar lá minha bolsa. Era bem bacana. Dava pra conciliar serviço com diversão. E aí é muito legal porque hoje eu tô lançando a minha loja virtual. Lancei na última sexta-feira. Se você não conhece, acesse agora www.lembrançasdosparques.com.br. Lá você vai ter caneca, adesivo, bottoms e muitas coisas legais. Por favor, acesse, assim você me ajuda. E só essa semana, por conta do lançamento da loja, você joga lá no cupom de desconto Lancei a Loja e ganha R$8 off para gastar na loja. E é isso mesmo, você ganha R$8. Gente, tem adesivo que custa R$2,29. Tem noção que você pode comprar 2 adesivos e usar o seu cupom de R$8 e não pagar nada? Pois é, gente. Mas assim, me ajudem, por favor, dê uma passadinha lá. A lojinha tá bem legal. Mas enfim. Naquela época o PNB começou a se desenvolver, né? O Parques no Brasil, que era um site que eu tinha. Eu também fiquei muito feliz de, por conta do site, poder participar de algumas coisas muito especiais. Eu me recordo que eu fiz algumas visitas técnicas no Play Center, onde a equipe me recebeu super bem, e eu tinha 16 anos. E também cheguei a viajar pro Beto Carreiro, eu nunca tinha viajado sozinho, nunca tinha saído do meu estado, inclusive. Aí eu falei com meu amigo Denis, que hoje tem a DC Entretenimento, que tá vindo com uma parceria bem legal da loja Lembranças dos Parques, vindo com kit de maquiagem da Slug pro Halloween.
Então você que quer fazer aquelas maquiagens de terror, estamos vendendo o kit Halloween em casa. Não percam, tá na lojinha. Mas enfim, na época eu tinha 16 anos, o Denis devia ter o quê? 17. Eu falei, Denis, o Beto Carreiro me convidou para um evento, é o lançamento do Extreme Show. Eu tô convidado pela Indiana, posso levar alguém comigo? Vamos comigo. Decidimos viajar de uma hora para outra, a gente pesquisou a passagem de ônibus, reservamos e fomos, foi bem legal. Então naquela época fazer parte da Indiana era muito divertido. Também dava muito resultado. Eu me recordo que o PNB lançou uma loja virtual na época. E a gente foi o primeiro site, a primeira loja virtual que vendeu passaporte de parque itinerante pela internet. Formação que foi feita com o Parque Tupã. Inclusive um beijo enorme para a Jerusa do Parque Tupã. Ela foi super parceira na época lá do PNB. Foi muito legal ter lidado assim, com ela diretamente. E ela fez essa parceria com a gente. E aí em 2009... o Parque Tupã estava vendendo passaporte dentro da lojinha do PNB, que foi desenvolvida por mim durante o meu trabalho na Indiana. Então eu fico pensando, hoje 2020, há 10 anos a gente já tinha uma lojinha virtual. Na época também eu fiz uma parceria com o setor de receitas internas do Play Center e colocamos na lojinha do PNB, que fazia parte da Indiana, né? Alguns itens exclusivos do Play Center. Itens que vendiam na loja, a gente estava vendendo pela internet. Também foi bem legal. E aí, durante tudo isso que eu fazia na Indiana, eu tive um encantamento. Fui solicitado, na verdade, né? Para nos meses de férias, janeiro e julho, eu ter uma rotina dentro do castelo. O que eu achei o máximo, porque eu amei a ideia e era uma coisa que eu tinha muita vontade. Então eu me recordo que eu comecei... aí eu recebi o ticket do refeitório e achava o máximo o momento do refeitório. Quando eu ia por dentro dos bastidores do Play Center, passando por lugares que as pessoas não conhecem para poder almoçar. E achava o máximo. E eu fiquei encantado com o fato de você ter uma rotina, de você usar um uniforme, de você atender as pessoas e ver o resultado do seu serviço ali ao vivo. Ver acontecer a felicidade, a diversão é uma coisa muito bacana que encanta. Então eu comecei a ir para poder ajudar e daqui a pouco eu estava já envolvido com aquilo. E aí eu falei com o Juan, falei com a minha chefia na época e aí eu pedi para ganhar um cargo dentro da operação do castelo. Quando me deram um cargo de maquiador. Então durante os anos de 2009 e 2010 eu fiz maquiagem no Castelo dos Horrores em algumas épocas especiais. Eu ficava naqueles carrinhos que tinham de maquiagem, sabe? Aqueles carrinhos de maquiagem que tinha um do lado do Evolution, um perto da Monga e a loja no castelo. Eu ficava revezando em todos esses lugares. Então foi muito legal. Eu tive uma aula de maquiagem ministrada pelo Fernando, que era um maquiador de muitos anos da Indiana, que também fazia atuação, fazia manutenção, fazia uma série de coisas no castelo. Ele passou 2 dias inteiros comigo do lado, me ensinando cada etapa, acabamento, enfim, várias coisas. Até o dia que eu fui maquiar de fato os visitantes, né? As pessoas chegavam lá com um ticket, sentavam na poltrona, escolhiam o modelo do corte, né? E aí eu ia lá e maquiava. Aí a molecada, ô tio, mas isso aí dói? Ô tio, vai machucar? Tanto é que eu adorava. Eu gastava às vezes 2 horas indo ao Play Center, 2 horas vindo e achava o máximo, super animado, empolgado e no pique. Eu dormia igual um neném, super cansado e dia seguinte essa rotina de novo. E eu achava o máximo, o máximo, o máximo. O auge foi na época das Noites do Terror 2010, que o parque teve um público enorme, o parque cheio todos os dias. E teve um dia que eu fiz 120 maquiagens. Bastante coisa e eu achava o máximo, era muito divertido. E no castelo, o clima era muito legal, era muito bacana, todo mundo ali, a equipe. Era uma verdadeira família, dava muita risada, era um clima muito gostoso. O trabalho era uma diversão e eu gostava bastante disso.
Eu ficava ansioso pros dias que o parque funcionava. Teve até uma ocasião que eu acordei mega animado e aí o Manuel me ligou. Olha, Caio, não vem hoje, o parque hoje vai ficar fechado, teve uma chuva muito forte, houve um alagamento aqui na região, então o bairro tá assim, um caos. Na época foi feita aquela fatídica foto que o Play Center tá parcialmente alagado, que foi divulgado pelas mídias na época, enfim. Foi essa época que eu tava lá. Eu também tava lá na época que houve um incidente na Looping Star. Eu não vou falar a respeito disso, porque tem muita coisa na mídia que já fala, mas eu vou falar o que eu vivi naquele momento, naquele dia, né? Era um dia como qualquer outro, um dia de sol, fazia um baita calor. Eu me recordo que eu já chegava no Play Center, já tinha que almoçar, porque o parque estava com alto movimento naquele dia, e eu já tinha que render o almoço do pessoal da maquiagem, então eu chegava e já almoçava. E naquele dia eu cheguei por volta do 12h30 no parque, almocei, eu tinha que estar 1 hora no castelo. 1 hora eu cheguei no castelo, tudo normal, fluiu o dia, fiz tudo bonitinho, fiz o que eu tinha que fazer, atendi bastante gente, enfim. Quando deu umas 5 horas, que era o momento que acalmava o movimento, porque já começava ali o pessoal ficar no palco das Noites do Terror, e aí o pessoal deixava de ir um pouquinho na loja, eu sentei, eu peguei meu celular, e aí tava oscilando o sinal. E aí eu tenho, não sei vocês, mas eu tenho na minha página inicial geralmente o Google, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa pra testar. Aí eu falei, eu vou jogar Play Center. E foi assim, muito aleatório. E aí quando eu olhei a pesquisa, eu vi lá uma manchete dizendo o que tinha acontecido no parque. Aí eu falei, como assim? Aí eu saí até a porta da lojinha da maquiagem, olhei para o Looping Star e vi que ele estava de fato parado, com o pessoal da SPO perto, meio isolado, enfim. Aí eu meio que senti o que estava acontecendo. Aí depois o meu amigo passou, a gente começou a conversar, e aí aquela roda de fofoca, né? Aí aquele papo, todo mundo comentando desse assunto. Até que na hora de ir embora, tinham algumas equipes de reportagem na rua, tinha um link ao vivo direto do Play Center no SBT, na Record. E era um momento assim que eu me recordo com bastante interesse por aquelas coisas. Era uma coisa nova que eu estava vivendo. E eu tinha na época 17 anos já. Mas era um momento chato pro parque, né? Porque o parque tinha um cuidado enorme com a manutenção e essas coisas todas. Mas, enfim, vamos continuar essa caminhada pela Indiana. Então a Indiana foi uma experiência muito bacana que eu tive. Eu comecei muito cedo. E a Indiana tinha esse clima muito inovador. Não é muito comum essas empresas assim apostarem em redes sociais da forma que a Indiana apostava. A Indiana na época tinha 80 funcionários e já queria ter uma página, um site, uma série de coisas. Às vezes tem empresa que tem 100, 200 que não tem sequer um cartão de visita. Então a Indiana sempre se preocupou muito com a comunicação. E foi onde eu comecei, foi onde eu tenho muito carinho e muito respeito pelo Juan e por todo mundo que passou pela minha trajetória na Indiana. É um fato muito legal que todo mundo que começava recebia um livro chamado Nos Bastidores da Disney. O Juan, o proprietário, ele gostava muito dessa filosofia de que tudo tem que demonstrar entusiasmo, as coisas devem ser feitas da forma correta, a gente tem que encantar o visitante, temos um exemplo de excelência, de respeito, enfim. Então a Indiana foi uma base muito legal que eu tive. E fico muito contente de poder compartilhar esse momento com vocês. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Por favor, deixem um comentário de vocês, se vocês gostam, se vocês não gostam, se é um assunto chato. Fala, Caio, de novo falando disso, meu Deus do céu, não aguento mais. Então assim, me falem, tá bom? É isso. Essa semana vai ter vídeo todo dia. Amanhã, quarta-feira, eu vou fazer a terceira parte, eu vou postar a terceira parte do vídeo do terreno do Play Center. Essa terceira parte ela não ia ter, mas devido a todos os comentários, todo mundo que pediu, todo mundo que comentou e tal, enfim, eu vou fazer uma terceira parte com fotos
vai ter a maior parte fotos, porque os vídeos estão todos